Ok, action! Ok, hello folks! Vamos destravar esse inglês? Já tentou estudar inglês várias vezes e não está conseguindo resultado. Você está caindo naquela conversinha que você pode aprender inglês sem gramática, né? Então vamos aprender inglês com gramática. Já tentou e não conseguiu sem? Que tal agora aprender inglês com gramática? A gramática é essencial, por quê? Porque a gramática ela vai te dar a normativa, as regras de uma língua. Então veja, você é adulto, você é profissional, você não é uma criancinha que vai aprender pelo método natural, 6, 7 anos de curso. Eu quero que você aprenda inglês de uma forma rápida e simples. A língua inglesa não é fácil, mas ela pode ser simplificada. Pensa que você vai fazer alguma coisa na cozinha e você se depara lá com sal, açúcar, farinha, fermento. Aparentemente é tudo igual. Mas você sabe que o sal serve para uma coisa, açúcar para outra, fermento e etc. A mesma coisa quando eu tento aprender uma língua. Quando eu tento aprender a língua inglesa, é um monte de palavras, que eu vou juntar essas palavras, mas não é bem assim. Cada palavra tem uma função, uma especificidade. Pensa comigo, o maior grupo de palavras que existe são substantivos. Em inglês eu chamo de noun. E o que é substantivo? Noun, give the name to things. Name things. É o que dá nome às coisas. Então quase tudo que você olha ao seu redor, onion, cebola, é o nome daquele alimento. Chair, cadeira, é o nome daquele objeto que você senta. Então veja, os substantivos serão a grande classe de palavras que você vai aprender e depois poder juntar. Mas só juntar? Não. O que é pronome? O pronome, o nome já diz para o nome, então ele substitui os substantivos. Eu, he, she, it, onion, it, chair. Então imagina, você vai ficar repetindo a palavra chair numa frase, num texto, você vai usar o pronome para substituí-lo. Mas assim como os substantivos, os pronomes, existem subgrupos, que a gente vai estudar mais tarde, mas primeiro você tem que saber para que serve cada um. Então eu tenho substantivo, eu tenho pronome, e junto com o substantivo, o nome das coisas, você tem aquilo que qualifica as coisas, que é o adjetivo. Adjetivo e substantivo, eles andarão sempre juntos. Na língua inglesa, adjective always come before the noun. Então, a big car e nunca car big. Então, o adjetivo vai vir sempre antes do substantivo para qualificar. Ele pode vir depois do verbo to be. It is red. Ele é vermelho. Mas vamos estudar depois, com mais calma, mais detalhadamente, os adjetivos. A priori, você tem que saber o que serve adjetivo para qualificar substantivo. Então, você já sabe que é substantivo, nouns, pronouns, pronome para substituir o substantivo, adjectives, adjetivos, para qualificar os substantivos. Agora, o que são verbs? Verbos, são palavras que expressam ação, movimento ou estado. Então veja, os verbos, eles terão que ser estudados nos seus tempos, presente, passado, futuro, no modo imperativo, indicativo, quando indica um fato, imperativo quando manda, quando pede, e subjuntivo, quando é hipotético. Mas garanto para você que ele é bem mais fácil, os verbos da língua inglesa são bem mais simples do que na língua portuguesa. Verbs, to go, to be, to study. Então você vai ter os verbos que dão ação e o advérbio que vem qualificar esse verbo. Ele vai dar o tempo do verbo, advérbio de tempo, yesterday, tomorrow, now, advérbio de negação, never, advérbios de modo, carefully. Então o advérbio ele vai acompanhar o verbo, qualificando esse verbo. Assim como o adjetivo qualifica o substantivo, o advérbio vem qualificar o verbo. Preposition, preposição. O que é uma preposição? Ele vai indicar a posição de algo. In, on, at, no tempo e no espaço. Então as preposições são muito importantes e muito simples, desde que você entenda as preposições. In, out, on, over, etc. Então, as preposições também são partes da oração, são muito importantes. O que mais? Temos as conjunções. As conjunções vão juntar palavras, frases, orações. And, but, veja, mas, I like banana and orange. Eu juntei palavras que eu gosto de banana e laranja.
I like orange, but I don't like banana. Mas, negando, não quero, não vai, menos a laranja. Eu gosto de banana, mas não gosto de laranja. Uma conjunção adversativa. Então as conjunções também são partes das palavras. Interjeição. O nome é muito difícil, mas a interjeição é muito simples. Ela expressa uma emoção, uma surpresa. Gosh, gee, nossa, eita. Então a interjeição, o nome é mais difícil do que ela mesma, né? E tem os determinantes. O que são os determinantes? São os artigos, os demonstrativos, o artigo a, uma, a, o artigo indefinido, a boy, a girl, the boy, o menino, the girl, a menina, ou seja, o artigo definido, demonstrativos this, that, those, these, né, este, esta, para me demonstrar. Então veja, as partes da oração são essas. Eu preciso entender melhor o que são essas partes da oração, para depois eu juntar tudo em frases e orações. Mas a princípio você tem que saber o que são, porque sabendo o que são, você serve para que serve e quando usar. Então na nossa próxima aula nós vamos falar sobre esses subgrupos, para que serve cada uma dessas partes da oração. Ok, folks? See you next time. Thank you.